somos teus. Totalmente teus. Com a tua plenitude e graça, venha sobre nós, nos ensina. Ministra ao nosso coração, ministra as nossas vidas, e que nós saibamos, Senhor Deus, como proceder com a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Sabe que é importante, nós vamos ver hoje aqui, eu vou fazer uso de uma Bíblia cronológica, coloquei as 3 referências, né, aqui da cura do cego de Jericó, que elas estão juntas, conectadas, né? Então, elas são citadas em Mateus, em Marcos e em Lucas. Então, a Bíblia cronológica, ela deixa os 3 textos, um do lado do outro, fica muito bom, né? Então, se você não tem, invista numa dessas Bíblias que você vai ser realmente muito enriquecido. Porque cada um dos textos aqui, eles fazem uma referência. Mateus, ele escreve aos judeus. Marcos escreve aos gregos e Lucas, né? Marcos aos romanos e Lucas aos gregos. Então, cada uma dessas partes tem uma nuance. Mateus, raramente, ele vai te dar muitos detalhes, porque ele está escrevendo aos judeus, e os judeus já sabem os detalhes. Agora, Marcos, por outro lado, ele vai escrever aos romanos, que são legalistas. Assim, ele vai colocar algumas coisas que têm legalidades. E Lucas vai fazer pensar, porque os gregos, eles gostavam do pensamento, da filosofia. Então, esses 3 textos aqui, onde nós vamos transitar por eles, nós vamos nos basear pelo livro de Marcos, e depois a gente dá uma passeada, e eu vou fazendo as citações para vocês na versão NVI, amém? Então, vamos ao texto? Diz assim, no livro de Marcos: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Ao barulho daqueles gritos, Jesus parou. Chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para um lado, de um salto pôs-se em pé. E dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Vejam como é grandioso. Jesus estava caminhando em Jericó. Entenda que naquela época existiam 2 Jericó. A Jericó antiga e a Jericó criada por Herodes. E ali, nas entradas das cidades, os necessitados ficavam o quê? Mendigando. E sabe que a riqueza que tem nisso é porque que aquela multidão estava ao lado, caminhando ao lado de Jesus. Era comum naquele tempo em que o mestre estava ensinando, eles iam acompanhando, ele não parava para ensinar. Então, toda vez que ele estava caminhando, ele estava ministrando aquele povo. Aquele povo estava em aprendizado. Aqui eu aprendo a primeira coisa: ande com aquele que ensina enquanto está andando, enquanto está vivendo. É muito importante você caminhar com pessoas que agreguem na tua história, que agreguem na tua fé, que agreguem na tua família, que agreguem naquilo que você tem de vida. Porque andar com pessoas vazias, queridos, vai trazer esgotamento a você. Vai trazer tristeza a você. Jesus andava ensinando, o ensino. Qual que é o poder do ensino? O poder do ensino é deixar você melhor do que quando você chega. Quando você aprende alguma coisa, você começa a ter uma perspectiva mais longa, uma visão mais clara, uma cosmovisão. Então, ande com aquele que ensina. Então, Jesus, ao entrar naquela cidade, ali está aquele que está na marginalidade, ou seja, ao lado. E Marcos é interessante porque Marcos fala
o nome dele, né? Esse é, né, filho de Timeu, ou Timaios, né? Que é a versão grega, né, do nome, que significa honrado, valoroso. É interessante, né, que daí você pega, quem que é ele? É Bartimeu. Marcos ainda faz essa citação. Ele pega esse prefixo, Bart, que quer dizer filho de Timeu, filho do valoroso, filho daquele que tem valor. Sabe, queridos, é interessante porque você também é filho de Deus. E quando nós pegamos alguém que tem valor, distante, ele estava distante do pai dele. E muitas vezes nós estamos distante daquele que nos dá o valor, que é Jesus, que é Deus. Aquele que pode estender, e como nós aprendemos até então, sobre estar debaixo do esconderijo do Altíssimo, muitas vezes a gente está distante do que? Da mão daquele que pode nos abençoar. Mesmo tendo todas essas características, mesmo tendo todo esse reconhecimento de quem era o seu pai, ele estava à margem da sociedade. Ele começou a ouvir, olha, Jesus está passando. No livro de Mateus, ele vai usar ali um substantivo chamado Kyrios, falando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No livro de Marcos, ele vai falar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui ele apresenta algo, gente, que os judeus esperavam. Os judeus esperavam que viesse um rei igual a Davi, que governasse, que ganhasse as guerras, que expulsasse os romanos. E o que ele apresenta aqui diante de Jesus, ou diante da sociedade? Uma fé imperfeita. Uma visão errônea de Jesus. E é interessante porque mesmo ele tendo essa visão, que o povo judeu também tinha, de esperar um rei para governar, ele começa a incomodar quem? Aquela multidão que estava ouvindo o ensino. A multidão fala para ele quieto. Fica quieto, se aquieta. E aí apresenta uma qualidade. Aquele que não pode ser calado é aquele que tem a necessidade que bate na alma. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Sabe, amados, quando você cerra os seus lábios, quando você para de pedir, porque acha que não está alcançando, porque alguém fica cerceando o teu clamor, você está perdendo. Você não está avançando. Você está deixando de crer, mesmo que a tua fé ou a minha fé seja pequena. E todos falaram, fica quieto. Mas ele não conseguia, porque ele tinha um desejo maior na sua vida. Ele gritava, Jesus, filho de Davi. Eu não sei qual é o clamor da tua alma. E eu quero realmente mostrar para vocês que Jesus, e essa é uma lição grande, porque Jesus estava passando. Jesus sendo Jesus e sendo Deus, ele sabia da necessidade. Mas Jesus não revelou a necessidade dele. Jesus esperou que ele desse um passo em direção a ele. Jesus está esperando você, eu, nós, darmos um passo em direção a ele. Ele queria estar perto de Jesus. Ele não conseguia estar no meio da multidão, ele estava impossibilitado. Sabe, queridos, muitas vezes essa impossibilidade é colocada por você e por mim. Porque quando Jesus não é o foco, quando Jesus não é a primazia da nossa vida, nós nos enchemos de tantas coisas para fazer, que nós nos esquecemos que quanto mais perto de Deus, mais fácil vai ficar para nós. Posso falar para vocês hoje que eu estou vivendo um momento, eu como Alice, né, um momento tão bom de vida, de experiência com Deus, de hospedar a presença do Senhor em nossos corações, de aprendizado. Mas olha o que acontece, quinta-feira passada eu quase perdi minha mãe. Ela foi para a UTI, a gente pensou que ia perder, fizemos uma reunião de família, choramos juntos, porque a gente nunca quer dar tchau para aqueles que a gente ama.
Mas todos começaram a orar, porque lá em casa não precisa ganhar ninguém, todos são cristãos. Começamos a orar. E fomos visitá-la. Hoje ela já saiu, né, ali de onde ela estava do isolamento, já está na enfermaria. Assim, já estava até caminhando, fazendo, né, umas fisioterapia com 88 anos. Há 1 ano, quase 2 anos, com câncer no rim. Ali onde o médico falou para ela, olha, se você operar, você vai morrer na mesa de operação, ou você vai fazer diálise todo dia. Ela falou, não quero. Ela resolveu crer. Sabe, queridos? Então, quando a circunstância vem, nós temos que lidar estando perto do Senhor. Quem dá essa segurança, quem dá essa convicção, quem dá essa paz interior, é Ele. Você quer passar por isso? Claro que não. Eu até liguei para ela, falei que a pastora, assim, liguei para ela, mãe, como é que a senhora está? Ela falou, estou indo. Falei, vai não. Fica, né? Não vai, fica. Nós queremos lhe amar, nós queremos nos relacionar contigo. Não vai. Né? Brinquei com ela. Mas como é que você lida com isso, com a convicção que Deus está no controle? No cristianismo, nós nunca perdemos. Se vivemos, ganhamos. Se a gente for para a glória, a gente vai para a glória, a gente também ganha. Mas voltando ao texto. Ele chega e ele começa a gritar. E de uma forma tão forte que ele incomoda os outros. Se o teu desejo, se a tua vontade não incomodar ninguém, você não quer de verdade. Se a tua vontade não incomodar ninguém, você não quer de verdade. Você quer mais ou menos. Se você quer mudar uma coisa, se você tem um propósito, se você tem um objetivo, se você tem um sonho, e isso não incomodar ninguém, nunca vai ser livre, gente. Nunca vai ser sem obstáculo, nunca vai ser sem você vencer a si mesmo e as dificuldades que vão apresentar-se diante de você. Ele era cego e ali a primeira coisa que ele vê não é um tadinho, não é uma ajuda dos outros, não. Mesmo naquelas deficiências que ele tinha visual, ele teve que lutar por ele mesmo. Qual é a força que ele tinha? O clamor, o grito, a determinação. Sabe, muitas vezes você tem que lutar com as armas que você tem. Deus vai fortalecer você lutando com as armas que estão nas suas mãos. Sabe que quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vê o crescimento da igreja no capítulo 6 e no capítulo 15, as pessoas não sabiam lidar com a unção. E eles tinham problemas com o poder de Deus manifesto, com a manifestação do Espírito Santo. E aí fizeram um concílio em Jerusalém para entender por que aqueles que estão começando, por que aqueles que não têm entendimento, por que aqueles que não têm teologia estão tendo tanta graça de Deus, tanto poder de Deus na vida deles e estão tendo dificuldades, queridos. Um coração sedento, uma vontade, queridos, que invade a tua alma, que confunde, sabe, a nossa parte cognitiva, que confunde o nosso saber, mas preenche o nosso espírito, preenche a nossa alma. Ali, esse cego olha para isso tudo, e as pessoas no versículo 48 diz, muitos o repreendiam para que ficasse quieto. E às vezes tem algumas coisas que estão aquietando a tua alma, está deixando você quieto. E a gente pode pegar os argumentos que nós quisermos. Perseguição, não quero me indispor, estou muito velho, estou muito novo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Mas sempre há espaço para crescimento. Sempre há espaço para presença. Sempre há espaço para você ter mais de Deus. Nós aprendemos na velha escola, né? Assim que é muito bom quando você está iniciando, que você tem que ter assim, espaço, mas no mundo moderno você não consegue ter um espaço e um tempo especificamente para isso. Então, em todo tempo você pode buscar a Deus. E muitas vezes eu estou lá pela manhã, muitas vezes ele me acorda na madrugada. E eu falo, vamos falar, né? Eu falo, é verdade, está frio. Né? Eu não quero, mas eu quero. E você se levanta e vai ter um tempo com ele. Você não pode colocar em pensilho para estar. Os outros, a sociedade, a idade, o cansaço faz isso. Mas você precisa vencer toda e qualquer barreira. Eles repreendiam ele para que ele ficasse inquieto. E aí, versículo 49 diz, Jesus parou. Jesus parou.
Quando ele determinou nos céus que ele vinha morrer por você, ele parou tudo o que podia fazer. Ele parou todo o projeto que ele podia ter para vir buscar e salvar o perdido. Para vir buscar a você e a mim. Jesus tinha toda a possibilidade de andar e fazer o que ele quisesse. Mas ele parou por você. Ele para por você. Ele olha para você. E quando ele para, não somente ele para, mas ele olha para você, ele olha para mim. E quando Jesus parou, viu que estava sendo buscado incessantemente, com uma fé imperfeita. Nem sempre nós vamos chegar com uma fé, gente, redonda. Normalmente nós vamos chegar com pequena fé. Jesus falou aos próprios discípulos, homens de pouca fé. Nem sempre nós vamos chegar cheios, eu tenho uma fé gigante. Não, normalmente nós vamos trabalhar com partículas de fé. Diante de um Deus que vai multiplicar e vai nos ajudar nessas fraquezas e vai possibilitar nós crescermos. E Jesus para. E quando Jesus para e disse, chamem-no, Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Sabe, Jesus e Deus e o Espírito Santo, a Trindade, a Deidade, ela gosta de relacionamento. Você lembra de Moisés, Êxodo capítulo 3? Moisés não sabia lidar com a voz de Deus. E Deus fala com ele no meio da sarça. Não é o Moisés que está lá no Monte Horebe. Não, é o Moisés que não sabia lidar com a presença de Deus. E Deus estava convidando ele, olha, você vai hospedar a minha presença. Você vai guardar a minha presença em você. Bartimeu não tinha experiência nenhuma, nem de fé, nem de relacionamento com Jesus, pois ele era cego, não conseguia caminhar e ir atrás. Ele podia ouvir dos milagres, mas ele não via. Ele tinha que acreditar apenas no que os outros falavam. Ele estava distante, não porque queria, mas porque não podia. Porque não tinha uma fé viva dentro dele, porque o seu pai, mesmo sendo honrado, de repente não deixou algo, um cuidado para ele nisso. Ele não podia ir no templo, na sinagoga para aprender. Sabe, queridos, nós somos cercados de pessoas que muitas vezes a vida não permitiu que eles chegassem ou tivessem esse conhecimento de Deus. Eu me recordo quando eu fui chamado no Hospital Cajuru, porque o caminhão tinha passado em cima de um homem, e falaram que ele ia morrer. E eu não conhecia ele. E Deus falou, vai lá, ora. E Deus é fogo, né? Mas eu tenho trabalho, Senhor, eu tenho que ganhar o pão de cada dia, né? Eu tenho uma empresa, tenho que... Vai! Né? E naquela época eu nem sabia transitar tanto como, né? Nós temos uma carteirinha que é muito boa, gente. Sabe? Se tem uma coisa que é bom você ter carteirinha, é você entrar no hospital a qualquer horário. Assim, mas eu não sabia disso na época tanto. Assim, cheguei lá, ele falou, olha, vai morrer. E Deus falou, fala para que ele não vai morrer. E você tem que desafiar a si mesmo, não tinha fé para aquilo. Mas Deus falou, declara. Eu falei, não vai morrer. Deus deu palavra de vida e Deus restaurou ele. E ele saiu de lá, ele voltou a ser guarda municipal lá em Pinhais. Sabe, tem muita gente que vai chegar à palavra de Deus de salvação, de cura, e ele não vai ter fé para responder, mas a fé que está em você, realmente, se você tem uma conexão com Deus, você vai levar vida onde tem sentenças de morte. E aí ele chega, chama-no, né? E chamaram o cego. E aí aparece uma palavra aqui, que ela é dita 7 vezes, aqui nos evangelhos, né? E todas elas saem da boca de Jesus, exceto essa. Jesus é um nome, é o dono dessa palavra, que chama-se em Marcos capítulo 49, diz assim, ânimo. Jesus é o dono dessa palavra. Jesus é o dono dessa palavra, contra tudo e qualquer coisa, contra a impossibilidade daquela época, daquela cura, daquela restauração. Jesus é o dono de Deus, fala, ânimo.
E é interessante que ele fala, levante-se. Como Deus gosta de falar com pessoas em pé. Ele não te trata como um caído, como alguém que perdeu. Não! Levante-se. É hora realmente de você se levantar, é hora de eu me levantar. Ou ele tinha todas as possibilidades de permanecer deitado e falar, não, eu sou um coitadinho. Ele falou, não, levante-se, fica de pé. Ânimo. E eles trazem essa palavra para ele. Ele está chamando, então, sabe o que ele faz? Ele lança a capa. Como eu falei que era legalista, sabe o que significa essa capa? Era uma autorização para mendigança. Quando ele joga essa capa aí, já é um processo de fé. Ele tira aquele direito que aprisionava ele, eu tenho esse pouquinho. Ele tira fora, ele joga fora. Veja, ele era cego, ele não sabia nem onde ia parar aquela capa. Ele estava no meio de uma multidão, se alguém ia levar aquela capa embora. Mas a fé é algo tão forte quando ela nasce em você. Mesmo sendo imperfeita, mesmo não sabendo crer da forma como é, mas ela te impulsiona, que você lança sem paraquedas, você dá um passo de fé. Ele joga aquela capa, aquilo que aprisionava ele. Muitas vezes você tem pequenos direitos que o mundo te dá, pequenos privilégios que você precisa lançar fora. Para você ter uma vida melhor, para você alcançar um estágio maior na tua existência. Senão você vai ficar tão escravizado ao pouquinho, tão escravizado à mendigança, que você não vai chegar no milagre da multiplicação, no milagre da possibilidade. Nós estamos hoje mais do que nunca dentro daquilo tudo que nós olhamos e percebemos dentro da cosmovisão que nós temos de negócios, de mundo, de finanças, de política, de guerra, de igreja, de momentos, de tempos do fim. Que se nós ficarmos, queridos, presos nas pequenas coisas, nas mendiganças, nas migalhas, como diz também aqui no próprio Mateus, capítulo 15, versículo 22, quando a mulher Sírio-Fenícia fala assim, olha, vamos sobreviver das migalhas. Se nós ficarmos presos nisso, querido, você nunca vai viver o melhor de Deus. Se você ficar preso por causa do frio, por causa do calor, você vai ficar ali aprisionado. Ele joga essa capa fora. E você vai precisar jogar coisas fora. Eu vou precisar jogar coisas fora. Tudo aquilo que é aprisionar, tudo aquilo que for corrente, tudo aquilo que for até mesmo o laço do passarinheiro, que muitas vezes não te prendeu por totalmente, mas pegou na ponta da tua unha, feriu a tua asa, que te impede de voar. Aquela seta que voa ao meio-dia, que te feriu. É necessário você jogar fora. Nós aprendemos um mês inteiro sobre isso. Existem setas, existem laços. E muitas vezes não te pega por inteiro, mas te fere. Existem pessoas, palavras, lideranças. Sabe, muitas vezes você precisa se despir disso, jogar a capa fora, jogar tudo aquilo que te prende para viver o melhor de Deus. E ele faz a sua parte. Ele lança para o lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. É interessante, como é que, por mais que ele não enxergasse, mas a audição, ela fica uma percepção muito maior quando se perde, não? Eu tinha um amigo chamado Rui, eu ia na casa dele para comer morinha. Assim, passou-se uns 20 anos sem ver aquele menino. E ele era cego. Passou-se uns 20 anos, eu encontrei ele na rua, a hora que eu falei, ele falou, Ítalo. Gente, ele me reconheceu 20 anos depois, eu nunca falei com ele mais. Mas a audição é algo extraordinário. Então ele vai, porque ele começa a ouvir Jesus, mesmo que eu não veja. E isso é interessante, isso é revelador. Porque quando Jesus vai te chamando, você vai andando, você não compreende o caminho. Você não compreende, você não está vendo o que está acontecendo, mas você está ouvindo o chamado de Jesus, você está andando na direção da voz de Jesus. E quando nós andamos em direção a essa voz, você anda com convicção. Ele não sabia o que tinha pela frente, mas ele se levanta de um salto, ele se dirige a Jesus. Isso é extraordinário. Ele não está mais ouvindo a multidão falando não para ele. Fique quieto, não. Agora ele aprendeu a ouvir a voz do mestre.
Aquele que ele falou, Jesus, filho de Davi. E não somente a manifestação do rei, que era esperado, do rabi, que estava ali, mas agora ele ouve a voz do Messias. Jesus estava há poucos dias de ir para a cruz. Ele ouve aquela voz, ele segue em direção a Cristo. Você e eu precisamos ouvir essa voz, entender essa voz, seguir essa voz. Quando nós pudermos, de verdade, sabe, tampar os nossos ouvidos para todo e qualquer ruído que venha atrapalhar a nossa caminhada, e você focar-se exclusivamente naquilo que Jesus ministra. E saiba, gente, que muitas vezes, no meio daquela multidão, só ele ouviu essa voz. É identificar que a voz é para você. É identificar que o caminho é para você, que é para mim. Sabe, quando nós identificamos e você começa a trilhar nesse caminho, você não vai ter medo e você não vai se demover, porque, sabe, os ventos vêm, as tempestades vêm, as dificuldades vêm, os problemas que são corriqueiros da vida vão bater à tua porta, mas você vai prosseguir. E é entendimento nosso que nós precisamos prosseguir. Está perto desse encontro eterno com Ele. É necessário, ele se levanta e se dirige a Jesus. E Jesus faz algo muito rico. Assim, Jesus pode fazer o que ele quiser, é soberania divina. Né? Ele pode fazer o que ele quiser, mas ele perguntou ao cego, pergunta a você nessa noite. O que quer que eu te faça? Eu não posso deixar essa história lá no passado. Eu tenho que contemporizar e ter uma ação construtiva na minha vida com essa história. Você precisa ter uma ação construtiva com o que você ouviu até agora. Você precisa ter uma ação de ouvir a Deus e Ele pergunta a você o que é que quer que eu faça. Aonde você quer uma ajuda? Quando houve essa manifestação, lá em Êxodo capítulo 3, Jesus se manifestou com eu sou o que sou. O significado disso, eu vou ser aquilo que precisa ser, para que você possa ser abençoado, para que Israel possa realmente seguir em frente, para que a tua família precisa seguir em frente. Deus vai ser aquilo que você precisa que Ele seja. Mas é necessário que você creia. É necessário que eu creia nisso. O que é que você quer que eu faça? E ele falou assim, eu quero ver. E Deus, e o querido Espírito Santo, gostaria de ouvir de você. O que é que você quer que Ele faça? Na tua história. Na tua vida. São escolhas que os outros não podem fazer. Nem eu como pastor, nem a pastora, nem ninguém. Nenhum líder aqui pode fazer essa escolha por você. O nosso Deus é relacional. Nós andamos de forma coletiva, sim, mas Deus vai tratar de você como indivíduo. Como pessoa. Sabe, Deus te ama. Se existisse só você na terra, Ele morreria só por você. Então Ele te trata como indivíduo, Ele está interessado na tua história. Para nós finalizarmos dentro desse texto, o cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Era uma fé imperfeita, mas serviu, porque o Espírito Santo nos ajuda naquilo que nós não sabemos. Jesus ajudou ele na fé que era dele imperfeita. Ele alcançou a sua cura. Imediatamente, você pode até grifar aqui. Está nas três citações. Diz assim, ó. Ele recuperou. Ele trouxe de volta aquilo que tinha perdido. Ele enxergava e ele perdeu a visão. Nós muitas vezes estávamos sadios, perdemos a saúde.
Enxergávamos, perdemos. Tínhamos recurso, perdemos. Mas quando Jesus pergunta, o que é que você quer que eu faça na tua história, na tua vida? E há verdadeiramente essa expressão, e toda vez que você for falar com Deus, seja totalmente verdadeiro, porque Ele conhece a tua palavra antes de chegar à tua língua, à tua boca, e Ele já sabe a intenção dessa palavra. Sabe, então seja totalmente sincero. E fala, Senhor, eu quero isso. Se Ele não te der, Ele vai fazer você entender porque você não está ganhando naquele momento. E Ele vai trabalhar em você, Ele vai trabalhar em mim. E aquele cego recuperou. E quando ele recupera, ele traz de volta a vida, onde tinha letargia. Vida, onde estava parado. E ele fez a melhor das decisões, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Há um caminho ainda a ser percorrido por você e por mim. Não percorra ele sozinho. Gostaria de orar com vocês quanto a isso. Qual é a ação construtiva que vai ter na tua vida essa meditação? A você que está aqui, a você que está em casa.